Nossa equipe percorreu a cidade em busca de informações sobre os riscos de contágio do vírus HIV para quem vive da prostituição. E o que encontramos foram revelações chocantes sobre o descaso com a doença. Ouvimos prostitutas e travestis que circulam durante o dia e a noite pelas ruas da cidade, oferecendo corpo em troca de dinheiro e da possibilidade real do contágio da AIDS. Minha rotina, assim, a gente começa das 3 até meia-noite aqui. Você se preocupa com a questão da AIDS? Você se cuida? Como é que você faz? É sempre se preocupando, sempre cuidando, porque parece que não, mas está em todo lugar, né? E pra mim é sempre assim, ou com camisinha ou não faz nada. Ou vai pra casa e procura outra. Você exige? Exige, é sempre assim, se quer sem camisinha é com a tua esposa que é melhor. Paula, nome fictício da garota de programa que encontramos, tem 18 anos e aceitou falar com nossa reportagem, alegando que é a favor da informação para combater a AIDS. Conta que se prostitui desde os 12 anos de idade e garante que a maioria dos homens que atende não faz questão de usar preservativos. Ele acha que se está pagando tem que fazer sem. Acha que o negócio tem que ele não consegue fazer ou seja, você é obrigado a fazer com ele sem, ou vai sair dali no soco, ou vai sem. Um fato preocupante acontece durante nossa conversa, quando Paula revela que há garotas de programa infectadas com o vírus HIV trabalhando nas ruas de Cascavel. Conheço sim. Tem bastante não, tem uns 3 ou 4 meninas. Elas continuam trabalhando? Continuam. Tanto com AIDS, sem AIDS, isso depende do cliente, se o cliente aceitar. Elas contam para os clientes ou eles procuram, contratam os serviços da menina sem saber que ela está com AIDS? Sem saber, elas não contam. Ninguém conta, na verdade. Só se o cliente já souber e já tem, ele não liga, né? Continuamos nossa busca por Cascavel, desta vez à noite. E a dificuldade na aproximação com profissionais do sexo se torna maior. Quando informamos que o assunto é AIDS, a maioria prefere o silêncio. Depois de algumas horas, encontramos Kelly em um dos pontos onde costuma ficar diariamente e ela concorda em falar conosco. Eu fui estrupada de pequeno, depois de grande. Minha mãe faleceu, né? Aí eu tava precisando, né? Daí comecei a sair na rua aí, Deus travesti, falou, ai viado, você é bonita, veste uma roupa que você consegue. A preocupação com a AIDS não parece inibir a decisão de continuar se prostituindo, atividade mantida pelo travesti desde os 20 anos de idade, após sofrer abusos de parentes e desconhecidos. Uma revelação de violência que está diretamente ligada ao problema da prostituição, entre outros. Tem uns que pede, né, põe a camisinha, mas tem uns que falam assim, não precisa. Eu falo, não, precisa sim, querido. Sabia que na boca também tem doença? Tem gente, né, tem assim, prostituta, travesti que tem. E daí eles acabam aceitando, sabe? Mas eu sem camisinha, nem a pau. Depois de desconfiar de nosso cinegrafista, o travesti conhecido como Keila, de 20 anos, aceita conversar conosco. O instrutor de informática, que se prostitui há 3 anos, revela que chegou da Itália há poucos dias e fala sobre os riscos que sua atividade oferece. Porque lá é mais cliente colocado, colocação de pó, de cocaína. Daí eles pagam 195 euros cada hora que passa. E lá não rola muito sexo. Para você fazer companhia? Só por companhia. Como é que eles tratam a questão da transmissão da AIDS lá? Ah, é bem assim, rigoroso. Usar camisinha. Na hora que a gente entra no carro, ele já pede a camisinha. Se não tiver, eles compram. É bem assim, rigoroso. E lá é muito difícil alguma travesti sair sem camisinha. Essa falta de cuidado que os homens têm, essa falta de zelo na hora de sair com uma prostituta ou com um travesti, eles são, na maioria, casados. Eles levam isso para casa, eles não estão preocupados com a esposa? 100% dos homens são casados e todos gostam de fazer sem camisinha porque eles falam que é mais gostoso. Outros falam que não tem problema, que não tem nada. E eu sempre, quando os caras vêm falar isso, amor, você é casado, você deve ter filhos. Entendeu? Você tem que respeitar essa mulher. Você já tá desrespeitando saindo com uma travesti, entendeu? E agora você quer tratar sem camisinha, você sabe, não tá escrito na minha testa. Eu respondo isso pra eles. Abismo que cavastes com teus pés.
e religião estão intrinsecamente ligadas à vida das pessoas, dividindo muitas vezes a opinião pública sobre como proceder diante de questões como a prevenção da AIDS. Foi se criando muitas condições e dando oportunidade de um maior tempo de vida, e com isso o aidético ou aquele que ainda não adquiriu o vírus da AIDS, o HIV, ele não ficou mais com medo, porque agora tem mais tempo de vida, não mata rapidamente. E também pela facilidade com que os nossos adolescentes hoje são incentivados para o sexo, e também a distribuição da camisinha nas escolas para adolescentes. Tudo isso incentivou para uma vida sexual já na adolescência, com 12, 14 anos, se pratica sexo. O arcebispo defende a posição da Igreja Católica quanto à não utilização de preservativos, garantindo que o combate à AIDS deve ser através da castidade e fidelidade conjugal. Dizer que a camisinha ela é segura, nós sabemos que não, pois muitos casos de contaminação de AIDS foi devido à camisinha não ter surtido o seu efeito. Claro que é o caminho que o Estado procura, e o caminho 100% seguro é o que Deus propõe, a castidade, viver a castidade e se preservar para o casamento, e no casamento ser fiel. A Igreja Evangélica prega sobre a fidelidade no casamento. Nós pregamos que o sexo ele foi guardado por Deus para o casamento. A palavra do Senhor nos ensina isto, que o homem e a mulher devem praticar o ato sexual no casamento. O sexo não foi dado para ter filhos apenas, foi dado para o prazer do casal. Porque nós cremos que ninguém é um objeto para ser usado, depois descartado. Teve uma relação sexual, descarta a pessoa, abandona a pessoa e vai atrás de uma outra pessoa. A concepção de união familiar é citada pelo pastor como principal fator para evitar o contágio da AIDS, que não recrimina, segundo seus preceitos religiosos, o uso de preservativos na relação conjugal. Dentro do casamento, todos os preservativos, o uso do preservativo, melhor dizendo, é correto, é certo. Não vai ter sexo só para ter filho, para o prazer. Tem que ter os cuidados também, mas isto tudo dentro do casamento. Várias campanhas de combate à AIDS são realizadas em todo o país, mas acabar com o preconceito que ronda os portadores de HIV é algo que precisa ser combatido diariamente. Com a descoberta de novos medicamentos e a reflexão sobre o comportamento humano, é possível conviver com a doença que ainda não tem cura, mas vencer o preconceito só com muita luta e ajuda de todos. Eu queria dizer assim para as pessoas que não tenham medo de chegar perto de uma pessoa com HIV. Com HIV você não vai pegar tendo o contato com a pessoa, com um abraço, com um beijo, com carinho. A pessoa positiva, ela pode se curar de uma pneumonia, ela pode se curar de qualquer coisa, de qualquer infecção. É só ela se tratar, ela se cuidar. Mas do preconceito, da rejeição, ela não se cura. O preconceito, ele acaba com a saúde das pessoas, porque se você tem preconceito comigo, a minha saúde não vai ficar bem, que eu vou ficar doente por causa disso. Discriminação é pecado terrível, e Deus não gosta disso, não aceita e condena todo e qualquer ato de discriminação. No programa de hoje falamos sobre alguns aspectos sobre o vírus HIV e a AIDS. Se você quiser colaborar ou conhecer o grupo de apoio Vida e Atitude, ligue para 3902-2699 ou vá até o CEDIP de Cascavel, na Avenida Tancredo Neves, número 2433, ao lado do PAC 1. Ajude a combater a AIDS, começando pelo preconceito. Informe-se. Na semana que vem, o Medicina e Saúde vai mostrar a segunda parte da matéria sobre o vírus HIV e como usuários de drogas tentam evitar o contágio da AIDS. É na próxima semana e esperamos por você. Até mais!